Gabriel, Deus usa a tua vida. Amém? Amém, irmãozinho. Deus abençoe. A paz do Senhor para todas as irmãs. Paz do Senhor. Já quero aproveitar essa oportunidade e agradecer às irmãs, né? Mais esse convite, nosso irmão Ziene. Que Deus continue abençoando o trabalho das irmãs. Graças a Deus nós estamos aqui hoje. Eu achei que eu não ia conseguir pregar hoje. Foi uma semana aí um pouco difícil. Passei sentindo um pouco de dor nos dentes do siso. Mas graças a Deus o Senhor deu a vitória, me deu livramento, amenizou a dor e eu consegui estar aqui hoje com as irmãs, amém? Já quero aproveitar e pedir oração para as irmãs. Eu vou estar fazendo a extração de 3 dentes nesse final de semana aí. Peço que as irmãs orem por mim, que eu sou um pouco medrosa. Que Deus venha dar a vitória, amém? Que dê tudo certo, que seja uma cirurgia aí bem tranquila em nome do Senhor. Eu estou crendo que Deus ele vai fazer a obra. Eu vou louvar ao Senhor com um hino aqui, para nós já entrarmos na mensagem nessa noite. Não quero me estender muito, porque as horas elas já avançam, né? Mas eu também quero louvar ao Senhor em gratidão, né? Por mais esse dia, por mais essas bênçãos que Ele tem nos entregado. Mestre, a tempestade se as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo vento frio. A embarcação vai afundar. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei, para a tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, fui eu quem fiz. O sol vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homens de pouca fé. O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixe o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homem de pouca fé. O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixe o barco balançar, pois quem está dormindo nele
é Jesus de Nazaré. Deixe o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia, irmãs. Bendito seja o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas das nossas vidas, amém? Glória a Deus. Eu vou louvar ao Senhor com mais um hino aqui. Se eu errar, que as irmãs me perdoem, amém? Que as irmãs possam receber espírito de adoração a Deus. Medite na letra deste louvor. Quem sabe você está vivendo essa situação, mas eu creio que o Senhor ele já está falando conosco através dos louvores nesta noite, como já falou através do testemunho da nossa irmã nesta noite, amém? Você está desesperado, coração angustiado, precisando da resposta. De joelhos você clama, sua alma se derrama, mas não se abriu a porta. No teu lar é só lamento, você vive em sofrimento e em silêncio você chora. Pelos teus filhos você ora, pelo esposo você busca, você implora por vitória. Até parece que esta luta não vai ter fim, ela vai te afundar. Mas Deus te diz, não chores mais, alegra o teu coração, fique em paz, fique em paz, fique em paz. Deus te toma pela mão, alegra o teu coração, fique em paz, fique em paz, fique em paz. Teu pranto hoje chega ao fim, o teu Deus te diz assim, fique em paz, porque eu cuido dos teus filhos e eles não se perderão. Sustento a tua casa e ela não se abalará. Eu sou Deus de providência, eu vou abrir as portas e esta luta vai passar. Aleluia. Porque eu assino, eu determino, eu entro na tua causa, eu luto em teu favor, sou teu Deus, não chores mais, alegra o teu coração, fique em paz, fique em paz, fique em paz. Deus te toma pela mão, alegra
O teu Deus te diz assim: fique em paz. Seu pranto hoje chega ao fim. O teu Deus te diz assim: fique em paz. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele está falando conosco aqui nesta noite. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos já entrar na palavra, minhas irmãs. Glórias a Deus. Aleluias. O Senhor revelou ao meu coração o tema desta campanha. Eu acredito que possa ser que já tenha sido pregado no decorrer, né, desta campanha, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele estará falando mais ainda através dessa palavra nesta noite. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer só um minutinho de oração para nós entrarmos na palavra do Senhor nesta noite. Altíssimo Deus e soberano Pai, graças eu te dou, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, porque Tu és bom, a Tua bondade, aleluia, ela se estende sobre as nossas vidas de geração em geração, Senhor. Meu Deus, aleluia, eu te louvo e eu te engrandeço, ó Pai, por mais esta oportunidade, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, através da sua gloriosa palavra. Meu Deus, desvende, Senhor, os mistérios da sua palavra sobre nós nessa noite. Abra, Senhor, que os nossos corações, o nosso ouvido, a nossa mente esteja aberta para aprender de Ti, Senhor. Ó, meu Deus, estenda as suas mãos sobre as nossas vidas e fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. As irmãs já leram o tema desta campanha, mas eu quero ler novamente aqui apenas o versículo 26. A minha Bíblia possa ser que seja um pouco diferente da das irmãs, mas o sentido do texto ele continua sendo o mesmo, né? O versículo 26 vai dizer assim: corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? E ela respondeu a Gease: está tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Irmãs, quando eu vi o tema desta campanha, o Senhor, Ele falou fortemente ao meu coração, porque é uma história que eu gosto muito. Uma vez eu ouvi uma pregação, e depois daquele dia, depois daquela pregação, esse texto ele nunca mais saiu do meu coração, da minha mente. Vez ou outra, o Senhor ele me faz recordar dessa história, porque eu acho muito bonito a forma com que essa mulher se deu com o seu luto, com o seu problema, né? A palavra do Senhor vem nos contando acerca da história desta mulher sunamita. A palavra do Senhor não nos revela o seu nome, apenas a sua origem, ficando conhecida assim como sunamita, por ser da cidade de Sunem. Mas a palavra do Senhor vem nos falando que um certo dia Eliseu ele ia caminhando e chegando a Sunem, aquela mulher então começa a observar a vida de Eliseu. A palavra do Senhor nos fala, lá no início, no versículo 8, que nos conta um pouco sobre a vida dessa mulher. Nós vemos a Bíblia nos dizendo que ela era uma mulher rica, tinha uma vida confortável, sabemos que ela era casada, tinha um bom marido, morava entre os seus, habitava entre o seu povo, ou seja, resumindo, ela tinha uma vida confortável, tinha uma vida muito boa. E mesmo estando no seu conforto, aquela mulher ela ainda conseguia olhar com um olhar de compaixão pela necessidade do outro, né? Como nós vamos ver mais adiante. Como eu já disse, ela tinha uma boa vida, tinha um bom esposo, habitava em meio do seu povo, ela tinha uma vida confortável. Mas eu quero destacar aqui, a princípio, 3 características que me chamou muito a atenção sobre a vida dessa mulher. Nós vemos que, de início, ela observa Eliseu passando por ali e ela o convida, então, para que
se achegasse até a casa dela, para que pudesse comer juntamente com seu esposo, com ela. Eliseu participa ali de uma refeição, e aquilo se torna um costume, até que em um certo momento ela chama o seu marido e diz: olha, eu tenho observado que este homem é um homem de Deus, nós temos condição, podemos, né, dizer dessa maneira, nós temos condição, vamos construir para ele aí um quarto com uma mesa, uma cadeira, uma cama, um candeeiro, para que ele possa ter conforto, se repousar aqui. E aquele esposo, ele atende o pedido da sua mulher, da sua esposa. E aqui, neste momento, nós podemos identificar a primeira característica dessa mulher. Era uma mulher generosa. Apesar de estar conhecendo Eliseu ali naquele momento, ela identificou a sua necessidade e prontamente ela se colocou na posição de ajudar Eliseu. Ela podia fazer como qualquer outra pessoa, alimentou ele ali e amém, ela já estaria ajudando ele, né, em dar um alimento, mas aquela mulher, ela pensou nos detalhes. Ela usa de fato a bondade que há em seu coração, não sabendo que mais adiante todo aquele local que ela havia construído seria o cenário de uma providência da parte de Deus para a sua vida, de um milagre que ela nem sabia que iria precisar. Então nós vemos aí a primeira característica dessa mulher. Era uma mulher bondosa, de um coração generoso, que, olhando as necessidades ali do profeta, que era um homem que vivia, né, caminhando, que vivia fazendo a vontade de Deus e precisava, de certa forma, de um lugar para se repousar, para recuperar também as suas forças físicas. E ela cria, então, ali aquele quarto com todo carinho, com uma cama, uma boa mesa, uma boa cadeira, uma lamparina ali, para que quando Eliseu passasse por Sunem, ele tivesse ali onde repousar tranquilamente, onde ele pudesse recarregar as suas forças físicas. A segunda característica que eu observo nessa mulher era que ela era observadora. Quantas vezes nós, quando estamos, como eu posso dizer, no conforto do nosso dia a dia, no conforto da nossa vida, nos esquecemos de olhar para a necessidade do outro, né? Aquela mulher, ela vivia uma vida confortável, mas isso não limitou que ela estivesse atenta à necessidade do outro. Mesmo que ela tinha uma vida muito boa ali, mas ela estava sempre observando a necessidade dos que estavam à sua volta. E dessa maneira ela conseguiu identificar que Eliseu, ele precisava, né? O Senhor, ele não deixa os seus servos desamparados. Então, o Senhor usa a vida daquela mulher para que pudesse abençoar também a vida de Eliseu. E a terceira característica era que ela era uma mulher muito grata. E agora nós vamos caminhar um pouquinho mais à frente, porque quando ela prepara todo aquele quarto para Eliseu, o profeta de Deus, o homem de Deus, ordena que o seu servo chame aquela mulher para perguntar para ela o que eles poderiam fazer para agradecer tudo aquilo que ela estava fazendo. Nesse momento, outra situação ou outra pessoa poderia, né, começar ali o seu desabafo: olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas aquela mulher era grata. Nós vamos ver mais à frente que lhe faltava algo. Mas o que lhe faltava não impediu que ela fosse grata por aquilo que ela já tinha. Nós vamos ver quando Eliseu pergunta para ela se ele poderia fazer alguma coisa, e ela diz que não, que ela estava bem porque ela habitava entre o seu próprio povo. Em outras palavras, ela estava dizendo: não, Eliseu, eu tenho o que eu preciso, eu tenho um bom esposo, eu tenho uma boa casa, tenho condições financeiras, estou entre o meu povo, então eu não preciso de nada. O que ela estava fazendo era de bom grado, não esperando receber nada em troca do profeta. Mas, como eu disse, aquela mulher era grata pelo que ela tinha, mesmo que lhe faltasse algo, este algo não impediu que ela fosse grata. Quantas das vezes nós nos apegamos tanto àquilo que nos faz falta,
E às vezes até nos esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Nos apegamos em, Senhor, me falta isto, ou eu ainda não consegui realizar este sonho, ainda não obtive esta conquista, e nos esquecemos de dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele já nos deu, tudo aquilo que Ele já nos fornece, nos apegando apenas daquilo que ainda nós não temos. Nós sabemos que para tudo há um tempo, Eclesiastes 3:3 nos fala isto, tudo há um tempo de colher, ao tempo de plantar, ao tempo de colher, ao tempo de chorar, ao tempo de sorrir. Então, tudo há um tempo determinado, né? Nós não podemos nos apegar à falta de algo e nos esquecermos de ser gratos a Deus por aquilo que Ele já tem feito por nós. E essa mulher era uma prova viva disso. Ela era agradecida a Deus, era grata pelo Senhor por tudo aquilo que ela já tinha. Mas lhe faltava algo. Hoje em dia nós observamos que os casais eles têm uma liberdade, né? Um casal hoje ele pode escolher quando quer ter um filho, quantos filhos quer ter, ou se não quer ter filho. Nós não temos mais aquela cobrança tão rigorosa da parte da sociedade, igual antigamente. Antigamente nós sabemos que um casal que não tinha filhos muitas vezes eram mal vistos pela sociedade e essa cobrança era ainda maior pelo lado da mulher. A mulher que não tinha filho era muito mais cobrada. E nós podemos afirmar isso porque é a primeira observação que o servo de Eliseu faz. No versículo 14, Eliseu pergunta a Geazi o que ele podia fazer para aquela mulher. E ele então fala, olha, eu observei que ela não tem filhos e o seu esposo já é avançado em idade. Então nós conseguimos afirmar que verdadeiramente a cultura de antigamente, aqueles casais, aquelas mulheres eram cobradas acerca dos filhos, porque foi a primeira coisa que Geazi notou, foi a primeira coisa que ele sentiu falta naquele casal, era que eles não tinham filhos. Quem sabe ele observou ali as condições financeiras daquele lar, tinham uma boa vida, podiam ter várias e várias crianças, né? E quando ele dá falta disso, de ter ali uma criança, um herdeiro, ele passa isso para Eliseu. E Eliseu então chama aquela mulher e profetiza sobre a vida dela, que no tempo determinado, ela estaria também com seu filho em seus braços. E nós conseguimos observar que neste momento Eliseu toca naquilo que podemos dizer que era uma ferida, era um sonho encoberto sobre a vida daquela mulher, porque imediatamente ela diz, olha, meu Senhor, não iludas a tua serva. Ou seja, era um sonho, era algo que possa ser que ela esperava, mas dada a circunstância que ela vivia, em ter um esposo já em avançada idade, ela não queria ficar alimentando ali uma expectativa de algo que aos olhos dela não tinha esperança nenhuma de acontecer. Era o seu sonho ter um filho, mas o seu esposo era avançado em idade. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, que o melhor de Deus está preparado para aqueles que creem em sua palavra, que creem em suas promessas. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor ele tem feito sobre a sua vida, mas creia que o melhor de Deus ele está por vir. Creia que o Senhor ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Há um tempo atrás, um ano atrás, eu estava em um outro emprego e estava passando por umas coisas que não estavam me agradando, por diversas vezes era até mesmo humilhada. Eu me lembro como se hoje várias orações que eu fazia com o Senhor a caminho de casa, quando saía daquele emprego, e muitas vezes eu chorava ali, eu falava, Senhor, eu não sei de onde vem, eu não sei de onde virá uma providência da parte do Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, mas eu sigo crendo que algo vai acontecer, por mais que eu não consiga enxergar.
E eu tenho feito disso a minha oração. Senhor, por mais que eu não veja, por mais que aos meus olhos eu não enxergue possibilidade alguma, que eu continue crendo que algo vai acontecer, porque os meus olhos são limitados, mas os olhos do Senhor, ele vai além dos nossos, né? Os planos do Senhor, eles são maiores que os nossos. Então, aquela mulher ali, na sua visão limitada, ela não tinha expectativa de que aquilo poderia acontecer, mas quem estava à frente daquela promessa era o próprio Deus. Não era apenas palavras de Eliseu, não, era uma promessa do próprio Senhor. E o Senhor, ele é fiel para cumprir aquilo com que ele promete. E conforme Eliseu profetiza ali, acontece, passando-se o tempo, aquela mulher dá à luz a uma criança. O seu filho, então, ele cresce, se desenvolve, se torna ali um menino, já com idade de acompanhar o seu pai nos afazeres. E um certo dia, infelizmente, ou para que o milagre de Deus pudesse acontecer, se concretizar sobre aquele lar, aquela mulher ver o seu lar visitado pela morte. A palavra do Senhor vem nos falando que um menino acompanha o seu pai em um dia ali de lida, e ele começa a questionar com seu pai que a sua cabeça estava doendo. Aquele homem então pede para que os seus servos levem aquela criança de volta para sua mãe. E quando aquele menino chega ali, não passa muito tempo, ele no colo da mãe, e o menino acaba desfalecendo, acaba morrendo por volta da meio-dia. Aquele pai retorna para o seu lar, aquela mulher não comunica nada para ele do que havia acontecido. Ela apenas sobe com a criança, coloca no quarto do profeta, no cenário que ela mesma projetou, que ela mesma um dia idealizou aquele quarto. Ela pensou onde ficaria cada móvel. Mal ela sabia que aquilo era o cenário que o próprio Deus estava projetando para que ela vivesse o extraordinário de Deus. Aquela mulher coloca aquela criança sobre a cama, fecha a porta, vai até o seu esposo, pede para que um dos servos prepare ali um jumento para que ela vá até o profeta, até o homem de Deus. Ela não comunica a ele nada do que estava acontecendo. E eu imagino a angústia que aquela mulher vivia, mas ela sabia que aquele problema, aquela situação, só um poderia resolver. E às vezes ficar compartilhando o que ela estava passando não iria ajudar em nada. Muitas das vezes nós mesmos temos colocado munições na mão de Satanás. Como assim, irmã? Nós estamos colocando munição na mão do inimigo. Quantas das vezes nós desabafamos os nossos problemas, contamos as nossas causas, algo que deveria ser somente a gente e Deus, somente eu e Deus, e nós compartilhamos com uma pessoa que não processa da mesma fé, compartilhamos com pessoas apenas na necessidade ali de desabafar, de tirar dos nossos ombros, e sem perceber, estamos armando o inimigo contra nós mesmos, colocando as nossas fraquezas, expondo as nossas fraquezas para Satanás. Olha, minhas irmãs, existem problemas que somente o Senhor é quem pode resolver para nós. Somente o Senhor é quem pode fazer. E essa mulher, ela foi muito sábia em identificar isso. Às vezes, se ela contasse para o seu marido que o menino já estava morto, ele impedisse ela de ir até o profeta na intenção de não incomodá-lo, porque a criança já estava morta. Poderia acontecer tantas situações se aquela mulher tivesse, de fato, esclarecido o que estava acontecendo, mas com uma sabedoria divina, ela se cala naquele momento, e esse calar dela fez com que ela vivesse ali o sobrenatural da parte de Deus. O Senhor, ele está falando conosco que nós devemos ser mais sábios, mais vigilantes. Às vezes são pessoas que estão à nossa volta, que se apresenta como amiga, se apresenta como alguém que podemos confiar, mas certas situações nós devemos confiar somente ao Senhor. Mas eu preciso desabafar. Desabafe com Deus. Ele é um único, você pode ter certeza. É um único que te entenderá.
é um único que saberá consolar, que saberá cuidar das suas dores. Então, assim, coloque os seus problemas nas mãos do Senhor. Deixa que Ele faça por ti. Deixa que Ele haja por ti. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Não arme o inimigo. Não demonstre a Satanás as suas fraquezas. Mas coloque as suas fraquezas somente diante do Senhor. Porque é na nossa fraqueza que o Senhor, aleluia, Ele nos fortalece, né? É através das nossas falhas, das nossas fraquezas, da nossa pequenez, que o Senhor, Ele se fortalece em nossas vidas. E então, aquela mulher parte ali na missão de trazer o profeta Eliseu até a sua casa. Irmãs, nós podemos ter certeza de algo, que o Senhor, Ele é fiel para concretizar, para terminar aquilo que Ele começou. Paulo, lá em Filipenses, ele vai dizer, Filipenses 1 e o versículo 6, ele diz bem assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra. Irmãs, quem havia operado esse milagre, quem iniciou esse milagre sobre a vida daquela mulher foi Deus. Então nós vemos o cumprimento desta palavra. Ele iniciou a boa obra e Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para terminar aquilo com que Ele começou. O Senhor foi quem abençoou aquela vida, foi quem realizou o sonho daquele coração. O Senhor foi quem começou aquela obra. E o Senhor, Ele não entregaria algo para que depois aquela mulher se tornasse em dor, em pranto, em angústia, não. O Senhor, Ele é fiel. Se Ele começou, creia que Ele vai terminar, que Ele vai concretizar no seu tempo certo. Glórias a Deus, aleluias. Nós vemos então a palavra do Senhor nos falando que aquela mulher, ela toma então aquela jumenta e parte ao encontro de Eliseu. E de longe, o profeta de Deus consegue avistar aquela mulher no caminho, e ele pede então para que Geazi vá ao encontro dela e pergunte para ela o que estava acontecendo, se estava tudo bem com seu marido, se estava tudo bem com ela, se estava tudo bem com seu filho. E quando aquele servo se encontra com a mulher sunamita e pergunta para ela se estava tudo bem, ela responde: vai tudo bem, está tudo bem. Glórias a Deus, aleluias. Irmãs, é difícil até de mensurar o tamanho da angústia que aquela mulher sentia. Ela não pediu nada a Eliseu, e ela deixou isso bem claro, né? Quando ele pergunta, o que eu posso fazer por ti? Ela não pediu nada, ela disse que não queria nada. Parte de Eliseu, essa iniciativa, através de Deus, é claro, de profetizar essa bênção sobre a vida dela. Ela então vivencia esse milagre. Ela não era uma mãe recente, não. O menino já havia crescido, já tinha tempo que ela estava vivendo isso. Não era um sonho recente, não. Ela projetou aquilo, ela deu à luz ao menino, ela viveu a gestação, ela passou as dores de parto, ela pare o menino cresce, ela tem o trabalho de criar a criança, de educar a criança, e agora ela vê todo aquele sonho, todo aquele projeto se perdendo porque a criança morreu. Porque a criança já não estava mais entre ela e ela sabia que o controle de tudo aquilo não estava em suas mãos. Ela conhecia, ela tinha a ciência que o controle da vida daquela criança não estava sobre as mãos do seu marido, não estava sobre a mão dos seus servos, muito menos sobre a mão do servo de Eliseu, sobre a mão de Geazi. Mas ela vai direto na fonte, ela vai direto naquele que profetizou. Porque imagino eu que na cabeça dela, e assim nós vemos que realmente de fato acontece, ela vai direto no problema, ela não ficou dando meia volta, se lamentando de lamúria, vou me lamentar aqui com meu esposo, no caminho eu encontro com uma amiga, me lamento com ela também, mais à frente eu me encontro com fulano, também me lamento com ele, aí dali vem Geazi, eu também me lamento com ele, e cria toda aquela situação, toda aquela angústia.
Às vezes, se ela age dessa maneira, cria toda uma situação de pessoas quererem impedir ela, mas não, ela age com sabedoria. Que o Senhor, Ele possa nos instruir a cada dia mais a agirmos com sabedoria. Sabe, muitas das vezes nós podemos estar deixando de receber as bênçãos da parte do Senhor, porque estamos nos lamentando com pessoas erradas. Às vezes nós desabafamos com alguém que esta pessoa vem com uma palavra do céu para nós. Olha, não desista, persista, continue em oração. Mas às vezes nós nos desabafamos com alguém que a palavra dessa pessoa não é uma palavra do céu. Às vezes essa pessoa diz, conheço um fulano que passou pela mesma situação, também não conseguiu. Antes de desistir agora, que está no começo, e que continuar persistindo nisso, né? Eu não sei qual a situação, quais são os cenários que o Senhor ele está te colocando, mas que como esta mulher, nós tenhamos a sabedoria de desabafar somente com o Senhor as nossas necessidades. Aquela mulher, então, chega até o homem de Deus e ela se lança aos pés dele, que estava no monte, e ela diz para Eliseu, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Irmãs, neste momento nós vemos esta mulher, ela rasga sua alma. Não era apenas o coração dela que estava dilacerado, ela estava com uma alma angustiada. Eu imagino o tamanho do fardo que ela depositou ali nos pés de Eliseu, porque não é fácil o que ela estava passando, a dor de um luto, ainda mais de um filho. Eu não consigo nem mensurar, eu ainda não tenho filhos, não sou casada, não tenho filhos, mas para mim é inimaginável a dor de se perder um filho. Imagina para aquela mulher que estava vivendo aquela situação. Então, quando ela consegue, de fato, chegar aos pés de Eliseu, que ela pode ali descarregar tudo aquilo que ela vem segurando ao longo do caminho, tudo que ela trouxe da sua casa, tudo que ela carregou durante o percurso, que ela passa por Geazi, que ela consegue depositar aos pés de Eliseu. Aquela mulher, então, ela rasgou a sua alma. E ela fala com ele com toda clareza, eu te pedir algum filho, eu não falei para você, não alimente as minhas esperanças. Agora a criança estava morta, o sonho, tudo aquilo que ela havia projetado, agora o menino já grande, quem sabe, sonhando com um futuro casamento, com netos, com a família se aumentando. Mas naquele momento tudo aquilo tinha ruído, tudo aquilo estava ao chão. O servo de Deus, quando ouve o que aquela mulher diz, ele manda que Geazi vá na frente com a sua capa e que quando chegasse à casa daquela mulher, colocasse a capa sobre a criança. Porém, aquela mulher, ela diz, olha, Geazi, ele pode até ir na frente, mas o Senhor vai comigo. Eu vim aqui por Eliseu, eu não vim pelo servo, eu vim por ti, você vai comigo. Glória a Deus, aleluias. E nós vemos que aquele servo, então, parte na frente e logo atrás vem a mãe, juntamente com Eliseu. Aleluia. E nós conhecemos o desfecho dessa história. Glórias a Deus, aleluias. O que lá no início foi um cenário de generosidade. Aquela mulher, ela agiu apenas de bom coração. Ela agiu usando do amor, da caridade que ela tinha no seu coração. E como eu já disse, ela não sabia que o que ela estava cuidando ali com tanto carinho seria um lugar de provisão de Deus sobre a vida dela. Agora nós vemos a palavra do Senhor nos falando que Eliseu ele chega, sobe até o quarto, se deita sobre aquele menino e ele ora ali por aquela criança e o espírito da morte vai embora.
e aquela criança torna a vida, e aquela mulher, ela vê novamente os sonhos, o filho da promessa em suas mãos, e ela pôde novamente glorificar ao nome do Senhor por aquele milagre que ela havia vivenciado. Irmãs, não se limite. Aquilo que o Senhor, Ele tem colocado em tuas mãos para fazer, para ser feito, faça conforme as tuas forças. Sabe por quê? Nós não conhecemos o cenário que nós estamos vivendo. Eu não sei se isso que está em suas mãos é uma providência do céu para lá na frente você ser abençoado por Deus. Mas faça com todo o seu coração, cuide, zele com todo carinho. Aquela mulher, ela poderia muito bem apenas ter alimentado Eliseu ali. Já seria de bom grado, já seria maravilhoso ela apenas ter alimentado Eliseu. Mas ela pensou em cada detalhe. Ela teve o carinho de preparar uma cama. Ela teve o carinho de pensar em colocar uma mesa, uma cadeira. Ela pensou em cada detalhe. Quem sabe os servos que observavam o que ela estava fazendo, as pessoas que olhavam aquilo de fora, poderiam até julgar a atitude dela como uma loucura aquilo que ela estava fazendo, julgar até mesmo o seu esposo. Como aquele homem aceitaria a construção de um quarto para outro homem em sua casa? Para as pessoas que estavam de fora, aquilo poderia ser até um absurdo. E da mesma maneira acontece em nossas vidas, sabia? Às vezes as pessoas, elas observam o que você tem feito e na mente delas é um absurdo tudo isso. Como alguém que passa necessidade, como alguém que muitas das vezes enfrenta uma enfermidade, consegue abrir a sua boca e louvar a Deus e orar por alguém e profetizar a cura sobre a vida de alguém. Como você que tem a sua família, alguém, um ente querido que está perdido nas drogas, perdido neste mundo de horror, consegue glorificar a Deus pela vida de uma outra família que conseguiu salvar, libertar, sendo que esta bênção ainda não está sobre a sua vida. Mas esses detalhes, esses pequenos detalhes que o Senhor ele está anotando, é como a cama que aquela mulher preparou, é como a cadeira, a mesa que ela preparou com todo carinho. Está sendo tudo anotado pelo Senhor. E tenha certeza que no seu devido tempo, tudo isto servirá de cenário para que você viva o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Glórias a Deus, aleluias. Tudo isso será um cenário projetado pelo próprio Deus, para que você viva o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Glórias a Deus, aleluias. Não se esqueça que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Você chegou até aqui, não foi em vão. Se até aqui você tem caminhado, glórias a Deus, aleluias, não é porque você é forte ou você é melhor que alguém, não. É porque o Senhor, ele começou esta obra. É porque o Senhor, quem deu o início, quem deu o start sobre a sua vida, foi Ele que começou. Então não se preocupe com o que possa estar acontecendo com a sua vida. Faça como essa mulher, a sunamita. Tá um caos. Meu Deus, eu olho para o lado, tá tudo ruindo. Eu não tenho nem com quem desabafar. Mas continue desta maneira, continue com um sorriso no rosto, dizendo que está tudo bem, mesmo que por dentro você esteja em desespero, com a sua alma se rasgando, seu coração em angústia. Mas coloque tudo isso nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o único capaz de entender as suas necessidades. Ele é o único capaz de entender as suas dores e maior que isto, melhor que isto, Ele é o único capaz de resolver todas essas coisas sobre a sua vida. Glórias a Deus, aleluias. Mas o seu filho está desviado, o seu esposo ainda não serve ao Senhor. Mas olha a prova, a tribulação que você tem passado no seu emprego. Olha a sua família, seus irmãos já não conversam mais contigo. Vai tudo bem. Vai tudo bem, sabe por quê? Tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos daquele que começou a boa obra. Glória a Deus, aleluia. Tudo está sob o controle do Senhor, que é fiel para terminar aquilo que Ele começou. Glória
a Deus, aleluias. E foi até aqui que o Senhor, Ele falou nesta noite. Se eu passar daqui, eu estarei falando de mim mesma, amém? Eu tenho certeza que o Senhor, Ele falou grandemente ao meu coração e também ao coração das irmãs. Descansa, irmã. Descansa, meu irmão, no Senhor. Creia que o Senhor, Ele está cuidando de ti. O Senhor, Ele não perdeu o controle de nada em sua vida. Por mais que aos seus olhos pareça que fugiu, da sua mão fugiu o controle, amém. Coloca tudo na mão de Deus. A gente não tem poder para controlar nada. A melhor coisa que a gente faz é colocar a nossa vida no controle de Deus, porque Ele sabe nos guiar. Em meio à tempestade, Ele protege o barco. Em meio ao açoite dos ventos, Ele nos guarda. Em meio à fúria de Satanás, Ele nos livra. E com o Senhor no controle, nós vamos vencendo todas as tempestades, todas as barreiras. Assim como esta mulher dizendo que vai tudo bem, profetizando que vai tudo bem, para que no fim nós possamos honrar e glorificar ao nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, amém? Eu agradeço essa oportunidade. Vamos fazer só um minutinho de oração para passar aí para as irmãs que é de direito. Eu não sei quem vai dar continuidade, quem vai orar pelas revelações nesta noite, amém? Altíssimo Deus e soberano Pai, neste momento, Jesus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor. Ó meu Deus, por ter falado conosco através da sua gloriosa palavra. Senhor, nos ensine, ó Pai, nos instrua, nos guia, Senhor, que nós possamos ser como esta mulher, mesmo diante das tribulações da vida, as dificuldades, que nós possamos olhar para o alto, crendo que o Senhor está no controle de tudo e que tudo vai bem sobre as nossas vidas, que com o Senhor, aleluias, no controle da nossa vida, Senhor, nós podemos descansar, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, e o Senhor, aleluia, é fiel para cumprir com o que tem prometido sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, desvendando os mistérios da sua palavra. Usa poderosamente, ó Pai, as irmãs que estarão orando pelos dons do Divino Espírito Santo nesta noite, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, irmãs, eu agradeço esta oportunidade. Retornar a palavra para as irmãs e que Deus abençoe a cada uma de nós. Amém. A palavra fiel, santa. Maria Ilse, pode orar. Gabriel, Maria Aleluia. Maria. Irmã, glória a Deus. Mexendo no seu pai, seu meio fora aqui. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso, Pai